Fala pessoal, bem-vindos ao TPA Podcast. Aqui novamente o Gabriel Rubens e hoje, como sempre, a gente vai para mais uma história de pessoas que decidiram trabalhar fora do Brasil e atuam em tech. E pela primeira vez a gente vai para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e a Bianca Pitarello vai contar pra gente como tá sendo trabalhar e morar lá com seus 7 anos já de experiências no país, né? Tudo bem, Bianca? Tudo bem, e você, Gabriel? Tudo ótimo. E Bianca, tô muito feliz que você tá aqui e empolgado pelo episódio, por ser a primeira vez lá e ser com uma pessoa que já tem tanta experiência no país. Para começar... Oh, desculpa. Não, só ia agradecer, falar obrigada pelo convite. Gosto muito do seu trabalho, dos outros podcasts. Eu espero ajudar outras pessoas também. Sim, então vamos começar com uma introdução. Acho que você já tem bastante tempo aí, e aí seria legal a gente entender qual que é o background que você tem, né, antes de se mudar para Dubai. Sim. Bom, em Dubai eu já estou, como você falou, né, 7 anos e meio. Eu mudei aqui pela mesma empresa que eu trabalhava no Brasil, em São Paulo. É uma empresa multinacional francesa. E eu tive a oportunidade de participar de um programa que eles fazem, né, de transferência de funcionários de um país para o outro. E a minha formação é na área de tech, né, eu fiz ciência da computação. E no começo eu trabalhava, né, com a parte mais técnica, mas hoje eu sou gerente de serviço, gerente de projetos. Sim, eu esqueci de mencionar, né? Ou em inglês, Service Delivery Manager também. Yes. Sim. E como que aconteceu isso? Tua empresa abriu oportunidade, te ofereceu, ou você se candidatou? E aí depois a próxima é, tipo, por que Dubai? O que você viu? Sim. Bom, primeiramente, quando eu estava na universidade, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, né, que foi um intercâmbio de 3 meses, work and travel, chamava. Então, que você mudava para trabalhar e praticar o inglês, né? O motivo principal, na verdade, foi tentar perder o medo, né, de falar inglês, porque eu tinha muito receio, né? E eu sabia que seria importante para quando eu começasse a trabalhar. E aí eu gostei muito dos Estados Unidos, né? Fiquei pensando já um dia, tomara que eu consiga voltar, trabalhar na minha área, né? Quem sabe, porque eu trabalhava num café no aeroporto. Então, não era na minha área, era realmente para praticar o inglês. É um lugar excelente para praticar, né? Tipo, atendimento Exato. ao público. Então, eu vou... Já volto para tua pergunta, mas como que foi isso? Porque o medo do inglês é uma das coisas que mais trava a gente, né? De trabalhar fora, Exato. às vezes até estudar. Então, como que foi estar no aeroporto com milhões de sotaques diferentes? Foi bem difícil no começo, né? Quando eu cheguei lá, eu percebi que tudo que eu tinha estudado de inglês, assim, eu tinha feito em escola, né? Eu percebi que parecia que não tinha adiantado, sabe? Porque eu não conseguia entender o que as pessoas falavam no começo, assim. Muito difícil mesmo. Depois de, sei lá, uma semana, já começou a melhorar, já comecei a entender um pouco. Depois de 2 semanas, então cada semana ia melhorando. E eu diria que depois, sei lá, de 2 meses que eu estava se sentindo um pouco mais confortável, mas também porque o vocabulário era sempre o mesmo, né? O vocabulário era o menu ali do lugar, da cafeteria, então era sempre as perguntas que eu fazia para o cliente era parecido, as respostas que eu ia ter também. Então daí também isso ajudou, né? Mas no começo eu tinha muito medo. Então quando eu via gente chegando assim, eu meio que rezava, sabe? Falava, não vem falar comigo. Mas depois você vai perdendo medo, né? Você vai se acostumando, vai entendendo. E para mim foi uma experiência assim muito incrível. Eu recomendo muito quem tiver essa opção, né? Quem tiver essa oportunidade para tentar, porque ajuda muito. Perder o medo do inglês. E também assim, eu estava fazendo uma faculdade para trabalhar com algo específico. E aí trabalhar com algo totalmente diferente foi uma experiência também bem interessante. Né? Eu tenho um amigo que ele era programador estagiário e ele foi para Irlanda e propositalmente ele só procurou emprego como barista, porque ele queria estar mesmo em contato ao público, tipo,
pela vergonha, né? Que ele falou que Exato. tinha um pouco de interagir. 2, pelo inglês. Falou, tipo, eu queria me colocar na situação mais difícil, longe de casa. E ele falou que sim, foi muito difícil no começo. Ele já falava inglês, mas a mesma coisa de quando chega lá é um pouco diferente. E talvez até pelo nervosismo. Exato. Mas depois de um tempo ele se sentiu muito à vontade, que aí interagir em inglês no trabalho já não era assustador, sabe? Falou, continuou difícil porque mudou o vocabulário, mas eu já não estava assustado como foi a primeira experiência como barista. Eu consigo entender o que ele disse. Sim. Mas ninguém puxou conversa contigo? Nunca aconteceu? Tipo, de alguém falar, vou tentar puxar conversa, aí você fica, caramba, agora eu não tenho vocabulário pra Sim, responder. sim. Foi aos poucos você vai ganhando vocabulário, né? E daí também a gente conheceu, eu estava com um grupo de outros brasileiros também, mas no café eu era Sim. única. Eles trabalhavam em Isso foi bom. outros. Isso foi muito bom. Os outros brasileiros trabalhavam em outros restaurantes, em outros lugares dentro do aeroporto também, né? Então, assim, foi bom por eu não estar sozinha, mas foi bom de eu estar sozinha no café, porque lá, naquele trabalho, eu não conseguia falar português, né? Porque não tinha ninguém que entendia. Mas eu e os brasileiros fizemos amigos, né, de outras nacionalidades, então eu tive que praticar o inglês também num contexto fora do trabalho. Aí, de novo, no começo foi difícil e foi melhorando. E também tem, assim, outros contextos, por exemplo, ir no supermercado, né, ir numa loja, o atendente vem falar com você. Então, teve outros ambientes e outros vocabulários também, né? Já teve até uma situação que uma pessoa veio falar comigo e pediu para chamar meu gerente. E eu tinha certeza que era para reclamar, porque eu não estava entendendo direito, sabe? E eu tinha certeza, falei, nossa, certeza, falei, o que vai acontecer agora, né? E aí a pessoa elogiou, ela falou assim, só queria dizer que foi o melhor café que eu já tomei. E, Que tipo, legal. e Que aí isso legal. aconteceu, assim, mas lógico que aconteceu pessoas reclamarem mesmo, sabe? Ou Sim, falar, né? claro. Ou tipo, não saber onde é o Brasil. Tipo, falar, eu sou do Aham, Brasil. Aí a aham. pessoa, você volta lá todo dia? Aí eu, como assim? É outro país, né? Aham, aham. Aí não sei se foi Sim, sim, tenho. Toda manhã eu pego um o avião. avião, né? Sim, sim, venho de avião. Não, eu até entendo um pouco, porque eu, tipo, Costa do Marfim, eu conheci um cara de lá, só que eles falam francês, então ele falou, sei lá, não lembro a pronúncia, e eu fiquei perdido, eu fiquei com muita vergonha, porque eu não sabia. Eu vi que ele ficou incomodado também, assim, eu fiquei, porra. Aí depois que ele saiu, eu fiquei tentando ir no Google, digitar o que eu entendi ele falar, e aí eu vi, sei lá, Costa do Marfim, francês, eu fiquei, puta merda, eu não sabia que eles falavam diferente, né? Sim, Tipo, parece óbvio. Acontece. Mas que legal, parece uma experiência legal de ter ficado lá, ainda mais no aeroporto. Parece um desafio gigante, porque, mesma coisa, eu estudei inglês no Brasil por um tempo, né? Antes de fazer intercâmbio, chegando lá, eu não conseguia pedir um sanduíche de queijo e aí um de frango. Tipo, que eu fui num lugar e falei, eu vou no mais fácil possível, porque já não aguentava mais apanhar o dia inteiro, tipo, de não conseguir me comunicar. Eu é, tava sozinho no primeiro dia, eu falei, ok, esse aqui não tem erro, só tem 2 sanduíches, sabe? é, E assim, peguei o errado. Aí, então, mas no final vai, né, sim, gradualmente. E é muito da confiança. Tipo, eu acho que no começo eu ficava com medo, e o medo já atrapalhava ainda mais entender, porque tu tá naquela tensão gigante, né? Tipo, pô, ter que traduzir o que ele tá falando, se não me entender, né? eu acho que o E medo depois você vai soltando aos poucos. realmente afeta muito. É, Você tem razão. sim, sim. Então, vamos lá, eu te interrompi, aí a gente fez essa parte do inglês, mas que eu acho muito importante. Mas então, você fez um intercâmbio e isso influenciou na tua ideia de ir pra Dubai, Isso, né? a ideia inicial era ir para os Estados Unidos de novo, né? E Aham. aí eu tentei, né? Na minha própria empresa eu comuniquei que eu gostaria de trabalhar nos Estados Unidos, teria oportunidade. A empresa tem ainda, né? Tem sede lá, então seria uma oportunidade. Aí eu me inscrevi, cheguei a fazer entrevista e acabou não dando certo. Aí eu fiquei tentando outros países, né? Fiquei pesquisando, que outro país poderia ser legal, algum país na Europa, né? Porque a empresa também tem uma representação na Europa em geral, em vários países.
E eu fiquei tentando também, pesquisando, né? Pesquisando, vendo as oportunidades, o que eu podia fazer. Porque o meu interesse era ter uma experiência internacional, sabe? Não era morar para mudar e morar para sempre. Era poder dizer, eu tenho uma experiência internacional, trabalhei com outras culturas e pratiquei meu inglês. Aí acabaram me oferecendo, falaram, olha, tem uma oportunidade em Dubai. Na verdade, eles não sabiam ainda se a vaga ia ser em Dubai ou em Praga. Mas me falaram se eu teria um interesse em um desses dois países. Aí eu falei que sim, que eu tinha interesse, né? Porque eu já estava querendo mudar de qualquer jeito. Aí eu dei uma pesquisada nos dois, vi o que eu acharia, né? Qual que seria a diferença entre um e outro. Conversei com algumas pessoas, né? Como me falaram que a chance de ser em Dubai era maior, eu conversei com mais gente em Dubai. Então, a pesquisa foi maior em Dubai. Conversei até com funcionários da própria empresa que já estavam lá, com algumas pessoas que me deram contato, sabe? Você conhece alguém que conhece alguém? E aí eu conversei e tal. O feedback foi muito positivo, né? As pessoas estavam felizes lá. Me falaram que, né, apesar da cultura ser bastante diferente do Brasil, da distância e tudo mais, que era muito internacional, né? Tinha pessoas de vários países. E assim, o feedback das pessoas foi muito positivo, eu falei, ok, talvez acho que eu quero pegar esse desafio, né? E aí acabou dando certo, né? Acabou dando certo. Inclusive, uma coisa interessante é que, assim, o processo de entrevista, tanto para Dubai quanto para os Estados Unidos, foi parecido, eu diria. E mesmo assim, por alguma razão, né, deu certo o Dubai, não deu certo lá. Às vezes isso acontece, né? Destino. A entrevista, ela é complicada porque Depende. depende, às vezes, do humor da Exato. pessoa, depende de quais outros candidatos passaram por lá, então às vezes você é uma das melhores, mas tem alguém com alguma coisinha a mais, então é sempre complicado. Mas, tá bom, e como que foram as entrevistas? Você falou que as duas foram parecidas. Elas eram também parecidas com a do Brasil ou foram Na diferentes? verdade, eu tive uma entrevista no caso de Dubai, foram com 3 pessoas, né? Uhum. Diferentes, então foram 3 entrevistas diferentes, e foi perguntas assim, como era a mesma empresa, né? Era uma transferência, então eu já entendia dos processos da empresa, né? Tem algumas coisas que não precisam fazer parte da entrevista, eu diria, né? Porque o meu Sim, sim. perfil também provavelmente já é passado, né, para lá. Uhum. E aí eles fizeram várias perguntas do meu próprio trabalho, situações com clientes, situações de projetos, né, dificuldades que eu tive, como que eu gerenciei. Então foram perguntas assim mais gerenciais, né, até porque a vaga ela não era tão técnica, era uma vaga mais gerencial. E então nos dois, tanto Estados Unidos quanto Dubai, foi isso, foram essas 3 entrevistas. Nos Estados Unidos teve também uma apresentação que eu tive que fazer. Então eles me deram um case Uhum. e eu fiz uma apresentação. E Uhum. eu lembro que quando terminou, eu perguntei, no caso dos Estados Unidos, se eu não tinha sido aceita por causa do inglês. Porque eu sabia que meu inglês, né, Uhum. naquele estágio, não era fluente. Né, Uhum. apesar de ter feito intercâmbio, foi só 3 meses. Aí no Brasil eu já trabalhava há 8 anos, e nesses 8 anos eu não usava tanto inglês, né? Não era, o português era a Sim. principal língua, com certeza. E eles me falaram que não. Eles falaram, não, a gente entende que você não tem inglês como língua materna e que você iria aprender aqui em 2 meses, morando aqui nos Estados Unidos, você já estaria muito bem. Mas assim, eles não falaram o porquê que não deu certo, entendeu? Mas falaram isso, que não foi. Isso é verdade Isso também. é frustrante, né? Eles não falaram o motivo, Isso é mas frustrante. falaram que não foi inglês. Não sei se é verdade ou não também, mas foi a resposta que eu recebi na época. E no caso de Dubai, o inglês acabou sendo um pouco mais simples para mim, porque a maioria das pessoas na empresa, né, não tinha o inglês como língua materna. Não vou dizer na empresa, mas pelo menos na minha equipe, né? Então, essa né, acaba acontecendo em Dubai. Por exemplo, hoje na minha equipe não tem ninguém que o inglês é a língua principal. É sempre segunda língua. Então, acaba facilitando um pouco, porque você pensa, a pessoa também não tem 100%, né? Então, nesse sentido, você fica um pouco mais tranquila, mas, por outro lado, você tem que aprender a lidar com vários sotaques, né? Sim, 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 sim. Mas acho que é um problema menor, não é? Sim, De lidar, porque acho que a confiança é diferente. A confiança é diferente e tu automaticamente se abre pra, tá, como eu faço essa pessoa me entender
e como que eu entendo ela. Então acho que a relação fica mais igual, né? Eu tenho essa impressão, assim, na minha equipe, porque nas reuniões que tá só a galera da minha equipe mesmo, da minha empresa, eu não fico muito nervoso. Hoje em dia já não fico em Tá. geral, né? Mas quando tava a galera do Reino Unido, sabe? Aí era onde eu ficava antes da reunião, repassando na minha cabeça, falando, tá, eu que vou puxar a reunião, então deixa eu repassar quais são os pontos mais importantes. E isso não acontecia com a galera, tipo, da Espanha, da Holanda, Tá, sabe? eu acho que eu também, se eu tenho que falar com um nativo hoje, também é diferente. É diferente. Você fica É. mais atento, né? Sim, eu presto mais atenção de quando eu tô Exato, eu falando. também. Com os outros, não. Eu só solto e alguém fala, não entendi, eu nem ligo. Quando eu nativo, eu já, ok, desacelera, sabe? Ainda tem um pouquinho, assim, eu não vou dizer que eu fico nervoso, mas não é 100% o mesmo Exato, é. sentimento. Sim, eu também. Sabe? Ah, legal. Tá, então a entrevista em Exato. inglês. E como que tu se sentiu na segunda? Foi mais fácil, né, pra ti? E qual que foi o feedback deles até depois, assim? Tipo, eles chegaram a comentar algo sobre o teu inglês? Na segunda entrevista? Não, o Entrevista processo inteira. inteiro pra Dubai Não, mesmo. não comentaram, É, não. não. Ah, Inclusive, assim, a entrevista eu achei que houve uma empatia melhor do entrevistador. Então eu senti que, sabe quando você sente que vai dar que legal. certo, que o jeito que a conversa foi, Se se sente sente bem à bem. vontade, foi diferente. Eu Sim. diria que foi diferente. Uhum. Eu sempre dou um feedback quando isso acontece, assim. Em algumas entrevistas eu me senti muito bem, assim. Tem algumas pessoas que fazem, né? Te conseguem tirar o melhor de ti. Assim, eu acho Exato, bem legal quando ou a equipe ou a pessoa do RH, né? People consegue fazer isso, assim. Eu sempre tento dar um feedback porque tem várias que eu me sinto meio assim, cara, parece que eu tô sendo isso é interrogado, né? verdade. Aqui. Isso. Mas só isso. Então, Certo. eles não comentaram nada do inglês especificamente. Mas quando eu cheguei, né, em Dubai, eu peguei alguns projetos menores. Então, eles me deram um tempo para me adaptar, né, com a empresa, com a língua, com a cultura, né, com o processo da mudança, para depois me alocar em projetos um pouco maiores. Então, houve um entendimento por parte deles que haveria essa necessidade de ir um pouco mais devagar, vamos dizer. Ah, que legal. Isso é bom também. Isso ajuda, né? Tu não cair já sei lá, num projeto que tá pegando fogo, porque aí acho que é muita Exato. pressão, né, no começo. E quais foram os próximos passos? Tu recebeu a notícia de, ok, Dubai aprovado. Como que foi desse momento até mudar Sim, pra foi lá? razoavelmente rápido, tá? Eu recebi o ok, acredito que em maio, junho, mais ou menos. E em janeiro já estava me mudando. Então foram 6 meses. E o motivo maior de ser 6 meses foi porque no Brasil estava num projeto grande, então tinha que ser feito um handover, né, de forma organizada e tal. Então foi mais pelo Brasil, porque por Dubai eles queriam logo, né? Eles queriam que fosse mais rápido. E aí eu fui antes, como em dezembro, na verdade, uma semana em dezembro, que eles chamam de Home Find Trip. Na verdade, é uma semana para você se ambientar com a cidade, você escolher o lugar que você vai morar, você já conhecer as pessoas que você vai trabalhar, né? Então, faz parte do pacote de benefícios da empresa. Mas nesse momento que você vai, você não pode mais desistir, né? Porque eu falei, tem como eu ir essa só uma semana e depois, se eu gostar, né, eu assino e não deixar. Eu falo, não, né? Porque acho que eles pensam, a gente só vai pagar isso se a pessoa aceitar, né, o desafio. Então eu lembro que eu assinei a oferta antes. E aí eu fui lá, só que assim, eu não pude escolher meu apartamento, porque a dinâmica de Dubai é quando você acha um imóvel, você já tem que assinar e já tem que mudar rápido. Então eles têm uma dinâmica um pouco diferente, né? Eles não podem esperar um mês, por exemplo. Naquele período, né? Teve períodos diferentes do mercado imobiliário em Dubai, mas naquele momento era assim. Então eu escolhi mais ou menos a região que eu queria morar, né? Mas eu só realmente escolhi e realmente me mudei só quando eu me mudei oficialmente em janeiro. Uhum. A dinâmica tá parecida aqui também. Eu acho que
porque tem poucas opções, mas eu e todo mundo que eu conheço que se mudou recentemente olharam alguns e fez a oferta na hora. O meu mesmo, a corretora falou, se você gostou, já me manda um e-mail assim que chegar em casa, porque eu vou passar pro dono, né? Já hoje, porque ela falou, tem outras pessoas, todo mundo chega e já manda na hora. Então faz sua oferta, escreve alguma coisinha lá, sabe? Eu me vendi na oferta, tá? Porque é difícil conseguir alguma coisa legal que não seja tão longe. Provavelmente é a mesma coisa aí, né? Principalmente agora, né? Que acho que no mundo inteiro o mercado imobiliário tá bem caro, né? Vamos dizer. Então tá mais difícil de achar. As opções começam a ficar mais... Né, se você quer pagar um pouco menos, você vai morar um pouco mais afastado. É mais difícil, né? Uhum. E como foi essa semana de ambientação que você teve aí? Né? O que você fez e qual foi o sentimento? Eu queria que tu me ajudasse a entender, né? Bianca chegando lá, tem uma semana para, não sei se explorar, ver casa, documento. Então, o que outras pessoas que vão se mudar pela primeira vez devem sentir? Uma coisa que eu fiz, por exemplo, eu fui no supermercado, em algumas lojas, para fazer meio que uma pesquisa de mercado, né? Quanto é que custa e tal. Porque isso é uma das coisas difíceis, eu acho, quando você muda, né? Saber se quando você vai ganhar, como é que vai ser o seu estilo de vida, né? Porque no Brasil você sabe, né? Você já morou sua vida inteira, né? Você conhece. É tudo automático, você sabe como é a economia e tal. No caso de Dubai, eu não sabia nada. E é um assunto um pouco difícil se você não tem alguém um pouco mais próximo, né? Para perguntar, né? Não sei, pelo menos para mim foi um pouco difícil entrar nesse assunto, né? O salário é suficiente? Sabe, perguntas desse tipo eu não consegui fazer para as pessoas, que eram pessoas que eu não conhecia, né? Não tinha ninguém que eu tinha algum contato antes. Então, eu fiz meio que uma pesquisa de mercado nessa semana também para entender como que funcionava Dubai. Tentei escolher o bairro que eu ia morar, né? Na verdade, uma das pessoas que eu conheci, ele era um mexicano, então, cultura parecida com o Brasil, né? Então, eu também peguei várias dicas com ele, né? Inclusive, a região que eu acabei decidindo por morar. E ele foi também uma pessoa que acabou me ajudando bastante, né? Porque quando você muda para um país tão diferente, né? Tem muitas questões, né? Que tem que ser vista. E até porque era a primeira vez que eu mudava sozinha para um país. Porque no intercâmbio tinha uma agência por trás, né? E não foi mudar para sempre, né? Para sempre, assim, foi mudar para um período longo. Exatamente. E Dubai, o contrato era 2 anos, podendo ser estendido para 3, mas não tinha assim, você tem que voltar em 3. Foi um negócio meio aberto e eu fui meio pensando, não fui pensando, vou voltar, não vou, mas eu achava que eu ia voltar, na verdade. Na minha opinião, eu iria voltar depois de 2 anos, né? Mas as coisas acabou acontecendo e eu tô aqui ainda, né? Mas, enfim, nessa semana, o que mais? Aí eu conheci as pessoas que iam trabalhar comigo. A primeira percepção foi muito positiva, né? Foram pessoas bem acolhedoras, eu gostei da equipe, então foi legal. Mas mesmo assim eu fiquei com receio de algumas coisas, né? Quando eu cheguei, por ver que era tão diferente do Brasil. E aí, essa pessoa que eu comentei, né? O mexicano, ele me ajudou bastante. Ele falou, não, eu vou te levar para pontos turísticos, né? Para você perdeu o medo. E aí a gente foi em alguns pontos turísticos e aqui em Dubai tudo é muito bonito, sabe? Então acabou me convencendo. Falei, não, acho que vai ser legal o desafio. E quais foram os medos? Não sei. Quando eu cheguei no aeroporto, aquele monte de gente. Foi assim, foi mais pessoal, sabe? Não foi algo... Sim. Não teve algo específico. Foi eu chegar e não conhecer ninguém, aí eu chegar no hotel... Não ter ninguém para conversar, diferente, sabe? Sentir diferente. Tá, entendi. E talvez até porque os Estados Unidos talvez você não sinta tão diferente de como é no Brasil. Tipo, pessoas, arquitetura. Acho que talvez essas pequenas coisinhas, né? Que é mais... tá faltando a palavra em português, overwhelming. Sim. Eu sinto... Eu detesto quando isso acontece. Mas enfim, não é tão, tipo, não tem essa sobrecarga de informações novas, né? E eu também, assim, eu nunca tinha ido para um país, né, com essa cultura, né? E mesmo, sei lá, quando eu cheguei, eu lembro o impacto foi, por exemplo, as roupas das pessoas. Você já vê que é diferente do Brasil, né?
E foi algo que eu não Sim. tinha pensado. Como que vai ser quando eu chegar e ver isso, sabe? Tipo, talvez aquela de eu vou estar diferente, né? Eu vou ser Exato. diferente. Por mais que Ah, fala, não, Dubai é multicultural, tem vários países, sim, sim. tem vários países, mas tem uma cultura muito forte, né, do islamismo, então vai ter muita Uhum. gente, né, praticante da religião, usando uma roupa específica. Aí também, assim, apesar de, né, em Dubai 80% da população é imigrante, mas dos 80, 50% é da Índia. E na Índia também, Uhum. algumas partes da Índia também tem uma vestimenta específica, né? Que é aquelas roupas mais Sim, sim. coloridas e tal. Então, você também vai ver isso bastante em Dubai. Então, você vê existe vamos dizer, um choque cultural inicial. Talvez para Uhum. uma pessoa que já tenha viajado para algum país que tenha né, esse tipo de, né, essa população, talvez tenha achado normal. Mas no meu caso, né, eu não tinha nunca viajado para um país com essas características, vamos colocar assim. Uhum, uhum. Então, para mim, foi Sim, sim. diferente. Claro, e ainda mais porque se você fosse de férias, nunca vai ser a mesma coisa de Exato. você chegar lá e falar, eu vou ficar aqui por 2 anos, Hum. sabe? Então, o sentimento não é o mesmo. Não é o mesmo mudando pra Portugal, que, tipo, sei lá, não é tão diferente assim. Talvez a diferença é mínima, vou dizer. Eu não consigo imaginar pra Dubai. Sim. E como que foi chegar na equipe? Passando agora para o ambiente de trabalho. Passou essa primeira semana que você foi de uau, é tudo muito diferente para, né, com o teu amigo ou teu colega de trabalho mexicano e ajudando, falar ok, vou ficar. E aí, como que foi o comecinho com a equipe? É. A equipe tinha pessoas de várias nacionalidades, né? Uhum, Então já começou a eu ter que aprender os diferentes sotaques. Uma coisa que mudou uhum, foi que apesar de, né, a gente sabe que na área de tech não tem muitas mulheres, né? Mas em Dubai uhum. tinha, né? Tinha algumas. Então isso também acho que ajudou também para Interessante. que sempre tem algumas dúvidas, talvez eu me sentiria mais confortável em perguntar, né, Sim, para uma total, mulher. total. Até perguntas sobre a própria religião, né, curiosidades que eu tinha, foram sanadas por essas pessoas. A empresa, para você ter uma ideia, na época, né, tinha mais de 40 nacionalidades. Eu não sei hoje como é que tá, acredito que deve ser parecido, mas na época eu lembro que eles chegaram a divulgar esses dados, então você imagina, né, o mix aí de culturas. Uhum. Isso foi interessante, porque me fez aprender muito sobre as várias culturas. Voltando, né, que eu estou desviando aí do tópico principal. A minha equipe, eu achei que eles foram bem acolhedores. Eles me perguntavam assim, já achou o apartamento, já tá tudo certo, como tá o visto, sabe? Sempre vendo como é que eu tava, sabe? Se preocupando. Como eu disse, eles me deram projetos pequenos no começo, então houve uma. Assim, eles perceberam que seria melhor começar com menos, vamos dizer assim, né? Já não me sobrecarregar logo no começo, que às vezes eu vejo acontecer com algumas pessoas. Comigo não foi assim. Conforme eu fui mostrando para eles, né, que eu dava conta, que os projetos estavam acontecendo, aí eles foram me dando mais responsabilidades aos poucos. Então foi bem bacana. Isso. E, e é isso. Uma empresa multicultural. E, Pode falar. essa era a dúvida. Tipo, culturalmente, assim, tu sentiu diferente? Não, eu Sentiu diferente, eu acho que. senti É. diferente porque, Mas o quê? por exemplo, né, aqui eles têm a cultura de rezar 5 vezes por dia. Então, eles vão Aham. parar, a gente está no escritório, sentado, trabalhando, eles vão Sim. parar para fazer a reza. Normalmente tem Uhum. lugares especiais para pessoa, né, para as pessoas poderem rezar, mas se a pessoa está com pressa ou se não vai dar tempo de ir até o lugar, às vezes acabam rezando no próprio escritório, então do seu lado. Né? Uhum. Então isso foi algo Uhum. diferente, algo que eu não tinha Alto? Ou, tipo, mais no pensamento? mais um pensamento. Mas, por exemplo, a maioria, Ah, tá. muitos dele tem alarme no celular, porque a reza tem um horário específico, né? Aham. Então, um horário para lembrar. Então, às vezes Sim. toca aquela música, né? Que é uma música que ela normalmente é tocada antes da reza, né? O call to prayer que eles chamam aqui. Então, para mim isso foi diferente. Ou foi diferente, por exemplo, eu tinha um problema e eu precisava de alguém para me ajudar, eu já, já pegava o celular, já ligava, aí a pessoa não atendia e falava, a Bianca estava rezando.
É algo que no Brasil, né? No Brasil a gente tem esse senso de urgência. Você não vai parar, né? Você tem um problema, você vai ali. Eles não. Pode ter um problema, pode ter o que for, deu o horário, eles vão parar. Então isso foi diferente, né? Porque eu falava, gente, né? Eu tô com problema aqui, né? Até eu sempre fui um pouco mais acelerada, assim, para resolver, né? Resolver as situações quando precisa. Então isso foi algo que eu tive que aprender a ver como que funcionava, né? Aqui. Tá, então eles não são tão acelerados como você estava acostumada no Brasil. Mas você aprendeu mesmo ou ainda... Não, acho que aprendi. Tu se sente mais acelerado que eles? Não, acho que de certa forma eu me adaptei, eu diria. Outra coisa também de diferente é que, especificamente na minha equipe inicial, a grande maioria, se não 95%, era muçulmano, né? Então, como eles eram bastante praticantes, eles não consumiam bebida alcoólica. Né? Então, por exemplo, aquele famoso happy hour depois do trabalho, né, que eu tinha com uma certa frequência em São Paulo, passou a não ter mais. Então, foi isso algo também que para mim foi bem diferente. E eles fazem, obviamente, os eventos dele, né, o happy hour, vamos dizer assim, mas é diferente. Então, por exemplo, eu já cheguei a ter um piquenique no parque. Ou ir num restaurante, mas restaurante árabe, mais local, que a gente vai comer sentado no chão, numa mesa, né? E o árabe tem muito desse... Quando você vai comer, normalmente você não pede um prato cada um. Eles pedem, né, uma porção de comidas e todo mundo come junto. Eles têm mais esse tipo de cultura, vamos dizer assim. Então... E na pandemia? Também continua assim? Dividindo prato? Não, isso é mais se tiver um evento. Se tiver, vamos supor, vamos no restaurante. Né? Equipe. Vai no restaurante. Aí normalmente é mais assim, todo mundo come junto. Tá bom. Parece eu diria que isso é da cultura árabe, assim, vendo outras pessoas, né, da cultura, eles são tem mais esse conceito. Uhum. E o que tu acha que tu adaptou bem hoje, tu faz diferente depois desse tempo aí com eles? Por exemplo, tu falou de ser menos acelerada, né? É uma delas. Acho que é bom, né? É bom pra saúde mental, em geral. Sim, eu gosto bastante da comida árabe. E eu gosto desse conceito de você pedir várias porçõezinhas e experimentar várias coisas. Isso eu gosto bastante. E apesar, assim, eu acho que Dubai depende muito da empresa que você tá, da equipe que você tá, qual é o tipo de trabalho, né? Qual é a área especificamente, né? Se é tech ou se é outra área. Eu acho que vai depender bastante, porque, no geral, eu acho aqui as pessoas aceleradas, tá? Então, eu não quero trazer aqui a ideia para você de que aqui... Porque eu acho que a Europa tem um pouco mais esse conceito de ser menos acelerado, né? Eu não acho que Dubai tenha, tá? Eu não acho que tenha, porque é uma cidade grande, né? Bem acelerada, o número de pessoas aumentou muito desde quando me mudei aqui até hoje. Eu achei que aumentou bem. E eu estava até lendo um livro, né, que chama When Cultures Collide, que é falando sobre as diferenças culturais, né? E o livro, né, o autor divide as culturas do mundo em 3, né? A primeira ele fala que é linear, que são as pessoas que fazem uma atividade por vez, né? Uma tarefa de cada vez, que seria mais a cultura, por exemplo, Alemanha, Suíça, talvez Estados Unidos também se enquadre aqui. Depois o multi-active, que seriam aqueles que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. A árabe está aqui e o Brasil está aqui também. Né? A América Latina está aqui no geral, italianos. Né? E o último é reactive, que são aqueles com mais cortesia, eles tomam mais cuidado para ouvir o interlocutor, que seria o Japão, China. Né? Então, só que assim, um país pode ter mais de uma dessas culturas, né? Não significa que você vai enquadrar 100% um em outro. Mas, assim, o Brasil e o árabe, eles são parecidos, de ser esse não planejamento, eu diria, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejamento, por isso que eu gosto da área de projetos. Mas aqui, uma coisa que pesa muito aqui da diferença cultural é exatamente isso de querer ficar mudando o escopo no meio do projeto. Né? Para mim, isso é o mais diferente. No Brasil também tem essa cultura, mas menos. Aqui, assim,
Você vai começar um projeto, você vai começar qualquer coisa, você sabe que vai mudar no meio. Ou que eles vão pedir alguma coisa que não estava na especificação, e aí provavelmente eles não vão querer que tenha um acordo comercial em cima do pedido. Eles vão querer que você, o famoso de graça, né? Então isso acontece muito aqui. Eu diria que para mim hoje é o principal problema, né, da diferença cultural. E isso se reflete no dia a dia também? Porque tem algumas culturas como, sei lá, Turquestão, eu tinha ouvido assim, que todo lugar tu tem que ficar, sabe, naquela conversa de preço pra tudo, sabe? Tem um amigo da minha esposa que tá num país desse, porque a esposa dele é de lá, e ele falou que teve que aprender a ficar questionando todo o preço em tudo. Sim. Vai na feira, esse é um bom às ponto. vezes no mercado também. Esse é um bom ponto. Aqui a cultura árabe é totalmente assim. Então, quando você vai aqui nos mercadinhos, né, que tem é chamado souk, né, que seriam os mercadinhos. Tem tanto de Isso. Quando você vai comprar, né, mesmo souvenir, né, ou roupa, né, aqui eles também têm muito. Esse souk é um conceito muito grande aqui. Você tem que negociar o preço. Você já tem que chegar sabendo que o preço que eles vão falar inicialmente não é o preço que vai ser o final. E eles esperam que você negocie. É algo cultural. Se você não... Isso é difícil pra mim é muito difícil também. Eu não gosto dessa... Detestava meu pai fazendo isso na feira. Eu detestava. Não, isso é necessário aqui, é algo que eu aprendi também. Então, por isso que durante o projeto você vai ter muita discussão. Porque ele vai falar, isso aqui não tá no escopo, eu quero. Você vai começar a discutir. E parece que eles gostam da discussão. Sabe, não é algo tipo... Eu vejo discussão como algo que não é legal, sabe? A gente acordou isso, vamos fazer, sabe? Não tem que ficar discutindo toda hora. Eu acho que dá uma... Quebra um pouco o projeto, não sei. Aqui você tem que gostar de discutir. Porque eles gostam. Eu acho que tá no sangue deles. Acho que eu teria dificuldade também de ficar assim. Acho que talvez no projeto menos, acho que na feira seria mais tenso para mim o dia inteiro. Me sinto meio incomodado de ficar discutindo o preço da pessoa. Assim, no shopping, né, supermercado, assim, o preço é mais fixo. Você não vai ter tanta margem, né, Então isso é bom, é mais normal. Vai ser o preço lá, provavelmente você não vai conseguir negociar. É mais nesses locais mais árabes, esse souk, lugar turístico, né? Aqui também tem um lugar turístico que chama Global Village, que são tendas de vários países. Então, todos os países estão sendo representados, vendendo os produtos locais. Esse lugar também é um lugar que, com certeza, você tem que fazer negociação, né? Mercado de ouro aqui também, que é bem comum. Também tem que negociar. E hoje você gosta de estar nesse lugar? Eu aprendi a negociar, mas não é algo que eu falo, nossa, eu amo negociar, sabe? É algo que foi aprendido mesmo. Tá. E já que a gente começou a falar sobre morar aí, né? Eu acho que eu vou focar totalmente agora nisso, que é como que tá sendo a vida por aí. Já é bastante tempo, né? Então já não tem mais aquele choque, porque tu já sabe como as coisas funcionam, né? Sim. Então, o que alguém pode esperar de ir morar aí em Dubai? Bom, como todo lugar, né? Tem ponto positivo e ponto negativo. Não tem como, né? Nenhum lugar é perfeito. Vamos começar pelos pontos positivos, né? O primeiro eu diria que é a qualidade de vida, né? Assim, eu sei que qualidade de vida também depende de pessoa para pessoa, mas assim, nos quesitos, por exemplo, segurança. Dubai é muito seguro, até pelas leis serem mais rígidas, né? Não tem uma democracia, vamos dizer. As leis são bem rígidas aqui e o pessoal respeita muito. Então, por exemplo, você pode ir na praia, se você estiver sozinho, você pode entrar no mar, deixar a sua bolsa, né, de praia com celular, dinheiro, tudo ali, e ficar no mar e voltar depois. Tá tudo lá, ninguém vai ter mexido. Então é esse nível de segurança mesmo, sabe? Tem gente que não tranca a porta. Assim, eu acho demais, sabe? Como eu venho do Brasil, né? Eu prefiro, né, fazer as coisas mais cuidado. Também. Não importa onde eu tô, sim. Mas eu sei de pessoas aqui que realmente se mora em casa, deixa a porta do jardim aberta, sabe? Então, assim, é realmente muito seguro aqui. Então, assim, eu até perdi um pouco a manha, assim, de ter que, eu vou... Igual quando eu morava em São Paulo, por exemplo, eu estacionava o carro, né? Se eu ia depois à noite sozinha, entrar no meu carro, eu tava meio ligada, né? Olhando, já entrava rápido.
eu perdi um pouco essa manha, sabe? Que é muito tempo aqui, sem precisar ter medo de nada, né? Então eu senti até que quando eu vou pro Brasil, agora eu perdi um pouco a manha. Outra coisa daqui é questão financeira, eu acho que vale ressaltar, né? Os salários em gerais, os benefícios em gerais que as empresas oferecem são maiores do que outros países, né? O custo de vida é alto, sim, mas os benefícios são bem relevantes também. De novo, depende da situação, né? De cada pessoa, do cargo, da empresa, mas eu diria que no geral a gente pode falar isso. Né? Por exemplo, a maioria das empresas oferecem uma passagem por ano para a sua empresa, para o seu país de origem, né? O que já ajuda, né? Você saber que você vai poder voltar para o seu país todo ano. Toda empresa vai te oferecer o seguro-saúde, porque é obrigatório, na verdade, faz parte do processo, né, de Dubai. Depois, o processo de visto aqui é muito fácil, porque como 80% das pessoas são expatriadas, então é uma coisa que a empresa está acostumada. Então, para ela não é algo, né, que às vezes você vê na Europa, talvez, dando preferência para alguém com passaporte europeu, alguma coisa do tipo, ou nos Estados Unidos, que o processo de visto é mais complexo, né? Aqui é muito simples, né? Eles conseguem fazer o visto em um mês e meio, né? Então é algo, às vezes até menos, mas eu diria que essa é a média, vamos dizer, do que eu ouvi falar, né? Então o processo acaba facilitando. Que mais? O serviço aqui, né, existe uma mão de obra aqui um pouco mais barata, de alguns tipos de serviço, então você acaba tendo algumas facilidades em Dubai. Né? Você tem delivery de tudo aqui, né, essas entregas de supermercado, água, qualquer coisa. Eu sei que agora, depois da pandemia, principalmente, isso quase todos os países talvez tenham um pouco mais, mas Dubai realmente é o extremo, assim, você consegue pedir qualquer coisa no supermercado, por exemplo, uma compra gigantesca e vai chegar em menos de 1 hora. Já aconteceu de eu pedir muita coisa e chegar em 20 minutos. E pedir, assim, qualquer coisa que você pedir, porque eu vejo que às vezes em outros países não entrega tudo, a qualidade às vezes não é tão boa, né? Não sei, já ouvi alguns relatos. Acho que aqui supermercado mesmo, normalmente demora um pouquinho. Você tem que agendar, sabe? Não, aqui... Para comprar na hora só coisas pequenas. Tá. Aqui tem, por exemplo, também o serviço de lavanderia, então alguém vai na sua casa, busca a sua roupa, passa e te devolve em 2 dias. Tipo, barato e você não precisa, você não precisa nem atender a pessoa, você pode deixar uma sacola na frente da porta, que como eu disse é seguro, e eles devolvem e colocam na fechadura ali da porta, em algum lugar também. Então, se não quiser, você não precisa nem... O Amazon também aqui funciona muito bem, o Deliver Next Day, não é propaganda, que realmente é muito bom. Sim. Que mais? Aqui tem um serviço, por exemplo, deliver até de gasolina do carro. Então, se você não quiser ir até o posto de gasolina, bem louco. Você não precisa nem ver também. Você pode deixar, né, a portinha ali de onde vai encher a gasolina aberta. Você pede pelo aplicativo, alguém vem, enche, paga pelo aplicativo, você nem vê. Você recebe um SMS depois só falando, seu carro está completo. Tem um serviço também se você vai para balada, por exemplo, com o seu próprio carro, ou para o bar, restaurante, enfim, e você bebe, e aí você não quer dirigir, né, porque não é bom. Então você pode pedir, em vez de você pedir um táxi, você pede uma pessoa para dirigir o seu carro até a sua casa. Então, assim, as facilidades do Dubai são... Você tem um amigo da rodada. Exato. Então, tem esse tipo de facilidade, eu diria, né, em Dubai. A praia aqui é muito legal também. Algo, né, a pessoa fala, Dubai não tem natureza. Claro que não tem uma natureza como a Europa, né, mesmo o Brasil, né, as praias não são iguais, obviamente, mas eles têm se esforçado bastante para aumentar a área verde, é um projeto da cidade, né, aumentar espaços com praça, né, eles construíram um lago, né, tudo bem, artificial, mas existe, né, existe alguns parques também, existe agora também, já há um tempo, mas existe pista de bicicleta, ciclismo, na verdade, ficou muito famoso em Dubai, exato, é algo interessante, né, que você nunca imagina, né, que um lugar tão quente vai funcionar, mas realmente, obviamente que quando a temperatura está muito alta, diminui, mas
uma outra parte do ano que o tempo é muito bom, você vê muita gente fazendo ciclismo. Falando Sim. de tempo, como que é durante o ano, assim? Quais são as temperaturas Esse que você pega? é um dos pontos negativos já, né? Que é o clima. Ah, Então é muito quente no verão. Começa mais ou menos em abril, mas abril ainda é ok, maio também. Começa a ficar quente, mas ainda é possível ficar fora, né? Em ambiente aberto. A partir de junho já é muito quente. E aí vai até outubro, né? Outubro começa a melhorar, mas ainda é quente. Então, de novembro a março é a melhor época do ano em Dubai, né? Se o pessoal quiser fazer turismo aqui, essa época mais recomendada. Agora a gente está em agosto, né? Quando a gente grava o podcast, e é extremamente quente. E aí, assim, às vezes você fala, mas eu vi a temperatura 40 e pouco. Sim, mas 40, vai ter temperatura, né? E tem o que você realmente sente. E é o que você realmente sente. Sensação térmica. Sensação térmica, exato. A sensação térmica aqui é muito alta, é mais de 50 graus, né? E ela é úmida, então é a sensação de quando você abre o fogão e vem aquele ar quente. Forno, né? Sim. E aí é o úmido que o seu óculos fica molhado, né? Fica embaçado. Se você está com uma bolsa, a bolsa também dá uma molhadinha. Então, assim, é quente. Quente mesmo. Estraga o cabelo rápido, né? Se for no salão. Horrível. Não fica. Então, tudo tem ar-condicionado, tudo climatizado, então você não sofre nesse sentido, né? É como morar no Canadá, nos Estados Unidos, nessas regiões muito frias, que você tem aquecimento em todo lugar. Aqui é só o oposto. Né? Você vai dentro, tem ar-condicionado. Você tem que o ar-condicionado. Mas aí andar fora, né, que é o problema. É a parte ruim, né? Porque às vezes você sente a vontade de caminhar, ou mesmo de ir na praia e tal, e não tem como. Não é que não tem como, é impossível mesmo. Aí você acaba ficando só dentro de casa, por isso que tem muitas coisas, né, indoor aqui dentro, com ar-condicionado. O país é adaptado para isso, né? Então, e o que mais é difícil além da temperatura alta? Bom, o custo de vida, que eu já falei, né? É realmente tudo muito caro em Dubai, principalmente o custo de aluguel, né? De mercado imobiliário, que, como toda situação mundial, diria agora, né? Houve um aumento geral. Dubai não é diferente, Dubai aumentou muito, né? Com a guerra que a gente teve aí na Ucrânia, muitas pessoas da Rússia migraram para cá, e com isso houve também um aumento significativo nos preços, né? Como em todo lugar, né? Mas que mais a concorrência no mercado de trabalho, eu também gostaria de colocar como ponto negativo, né? Porque é alta? É alta porque muita gente quer migrar para Dubai porque eles têm essa visão, né? Não sei se porque Dubai mostra, né? Não sei qual que é a sua visão, por exemplo, a visão das pessoas que não conhecem Dubai, mas eu acho que muita gente tem a visão de muito luxo, né? Não sei. E também porque os países vizinhos, né, que têm, assim, talvez uma qualidade de vida, ou não tem tantos benefícios, eles veem Dubai como uma opção de uma oportunidade de vida, né? E por ser mais perto, por exemplo, uma pessoa da Índia, ela consegue 3 horas de voo, tá de volta para casa, né? Então, Índia, Jordânia, Egito, Líbano, eles estão próximos. E essas pessoas, esses países, né, que às vezes tem algum conflito maior, vamos dizer assim, né? Eles veem Dubai como oportunidade. E aí, toda vaga que abre, você tem muitos candidatos. Claro, tem muitos candidatos, talvez, que não sejam qualificados, tem tudo isso. Mas o número de inscritos por vaga é muito grande. Eu acho que é maior do que outros países. Então, a concorrência aqui, no geral, é grande. Então, eu diria que não é tão simples conseguir uma vaga, mas é possível, né? A gente vê aí muitas pessoas, muitos brasileiros, inclusive, né? Se mudando para cá. Eu já recebi. Eu diria até que Dubai. Já. E o e-mail começa com todos os benefícios. Qual que é a faixa salarial, qual que é o custo de vida, e você fica, cara, é muito impressionante. Porque, sim, o custo de vida é muito alto, ainda comprando Portugal, mas o salário era muito maior do que,
do que o custo de vida, aí era meio estranho. Aí até Sim. explicar, muitas pessoas ficam por 2 anos, 3, é uma oportunidade boa para guardar dinheiro. Falei, cara, que proposta de... Era só para entrevista ainda, sabe? Tipo, mandaram pro LinkedIn. Eu falei, cara, que proposta sensacional. Aí fui ver a empresa, realmente é uma empresa com vários estrangeiros. Então, para mim, pareceu muito atrativo. O que deve assustar um pouco é a temperatura, né? E a cultura, que é bem diferente, assim, então, até acho que por isso que o cara falou já no e-mail que a maioria das pessoas ficam por 2 anos para juntar dinheiro, etc. Mas se tu pensar só financeiramente, eu achei bem impressionante. Aí do salário também, dos pontos negativos, é que não tem imposto de renda para pessoa física. Então tudo que você receber é seu, né? Não é igual, Isso. né? Ponto Você não tem positivo, imposto, né? né? É um ponto positivo, com Sim, sim, certeza. não tinha imposto. Tava no e-mail também isso. Você, você acaba tendo que, obviamente, pensar na sua aposentadoria ou pensar, né, ter algum, né, você mesmo tem que gerenciar a sua situação financeira. Tipo, seguro social e... Exato. É assim, se você vai ficar por dois Interessante. anos, eu Sim, acho não que faz não é tão diferença. crítico. Mas se você vai ficar por mais tempo, aí realmente eu acho que já vale você ter um plano, né? Que é o meu caso. Interessante. Eu não No meu pensei nisso caso, quando eu vi o como e-mail. Porque ele falou no do meu caso, imposto ser baixo, tipo, não tem imposto, e aí eu falei, não legal, tem. mas eu não pensei nessa parte de Quando aposentadoria. quando eu cheguei aqui, não tinha imposto nem para o VAT que eles falam, né? Que é o Value Added Service, que tem roupa, comida, não tinha nem esse. Não tinha nem essa taxa. Aí foi implementada, não lembro quando agora, maybe 2000, talvez 2019. Então, hoje tem 5% de imposto dentro de roupa, comida, né? Mas não do salário de pessoa física, né? E aí do seguro social que a gente estava falando, né? Quando eu me mudei para cá, como eu vim por um pacote de expatriado, né? Que eu falei que a empresa ofereceu, no meu caso eu ainda tinha um vínculo no Brasil, então eles ainda pagavam o meu INSS, né? Que a gente fala, seria o seguro social do Brasil, né? Então eu ainda tinha, e o FGTS também, então eu ainda tinha um vínculo no Brasil. Que depois de 2 anos, eles mudaram meu contrato e eu passei a ser uma pessoa local aqui em Dubai. Então aí foi, né? Eu não tinha mais aí não tinha mais vínculo nenhum com o Brasil, né? E a partir daí eu tinha que gerenciar a minha vida financeira, né? Então se eu quiser guardar, enfim, aí eu que tinha que fazer meu jeito. E o que tem para fazer em Dubai? Você comentou que as pessoas vêm, é um lugar de luxo, e sim, acho que viagem para Dubai é stories no Instagram o dia inteiro. Quem vai mostrar tudo, né? Porque é considerado um lugar top para quem tem muito dinheiro, tá aproveitando a vida lá, né? Então, como que é na realidade para alguém que tá 7 anos aí? Tem muitos pontos turísticos, né? Então, Sim. igual você falou, por isso que tem muito turista agora. Aumentou muitos pontos turísticos desde quando eu cheguei até agora, né? Dubai é uma cidade em construção, o país inteiro, né? Não só Dubai. Então, aumentou muito o número de pontos turísticos. E no começo, assim, nos 2 primeiros anos, eu diria, todo final de semana era quase como estar de férias. Eu sempre ia num lugar novo, né? O pessoal fala, né? Eu até ouvi em algum podcast falando que é a lua de mel, né? De quem muda. No começo, porque você tem lugares novos para conhecer, né? Mas em Dubai, o que tem para fazer, né? Que você falou. Tem muito restaurante, muita coisa diferente, né? Eu não sei de onde as pessoas são do Brasil, mas eu venho de uma cidade do interior, né? Bem pequena, que não tinha tantas assim opções para fazer. Dubai tem muitas coisas para fazer. Você tem parques, né? Tem parques inclusive indoor com ar condicionado. Por isso que eu falei, a cidade é preparada. Inclusive tem uma estação de esqui em Dubai com ar condicionado. Então, se você quiser, tá super quente, 50 graus, mas estou a fim de esquiar. Você tem essa opção. Que é doido, né? Pensar. Surreal. É surreal. Aqui eles têm, né, mania de grandeza, né? Então tem o prédio mais alto do mundo, que é o Burj Khalifa, tem o aquário com a maior aquário do mundo, né? Que aquela tela ganhou o Guinness de maior tela de aquário. Em Abu Dhabi tem a Warner Bros. Agora tem o SeaWorld que abriu.
Todos os pontos turísticos também, que eu não vou enumerar aqui, porque eu posso acabar esquecendo, né? Agora eles criaram a roda gigante para competir com Londres, para ser a maior roda gigante também. Então, assim, para quem já mora, já conhece todos os lugares, no fim de semana eu acabo sempre tentando ir para algum restaurante novo, né? Tem muitos shoppings aqui. E como eu falei, sempre tem um lugar novo abrindo. Então, mesmo para quem mora aqui há muito tempo, eu ainda sinto que tem novidade. Né? E assim, eu gosto quando tem um ponto turístico novo, eu gosto de conhecer. Então, eu acabo... É bom, né? Você vê algo diferente. Até para se algum turista, né? Eu tive alguns amigos, né? Eu tive a sorte de ter amigos que vieram me visitar em Dubai, enquanto eu moro aqui. Então, eu sempre ajudei a decidir qual vai ser o guia, onde eles vão visitar. Então, eu gosto de já ter ido para dar a minha visão também, né, de como é o lugar. Tem muitos shoppings aqui, porque, infelizmente, né, quando tá quente, shopping é uma opção. Mas, como eu falei, no shopping não vai ter só loja, vai ter restaurante diferente, vai ter um café, vai ter parque de diversão, enfim. Então, tem bastante entretenimento, eu diria. Isso é bom, porque não dá pra mudar a temperatura do país, né? Mas se tá adaptado, né? Tipo, você não tem que ficar presa dentro de casa por causa do calor. Se esse não é o caso, então isso já ajuda. E também se o poder aquisitivo permite, né, conseguir fazer essas coisas, eu acho que isso já ajuda bastante, né? E como tem deserto, aqui tem muita gente também que tem como hobby ter um carro, né, 4x4, fazer tipo safari, né, no deserto. Também é uma opção. Acampamento no deserto aqui também é muito conhecido, os árabes gostam bastante, também é bem cultural. Né, você simplesmente, né, montar uma fogueira, fazer um jantar ali, né, algo mais descontraído, né? Ver as estrelas, né? Deve ser bem mais... O céu deve ser bem mais bonito, né? No meio do Sim, mas quando que tem bastante poeira aqui também, né? Aí não fica tão visível, mas na época que o tempo tá bom e tal, aí sim, aí é bem bonito. E como que é Dubai em comparação com os outros 6 Emirados? Sim, exato. Tu já chegou a visitar Emirados. os outros? 7. É 7 com Dubai, com né? Dubai. Ah, sim, Dubai mais 6. Sim. Sei. Isso. Como que já visitei. Como são os outros países? É bem diferente, né? Dubai é o mais desenvolvido, eu diria, com mais atrações turísticas, né? Mais pensando no público que viaja para cá. O segundo maior, eu diria, que é Abu Dhabi, que é a capital, que também tem bastante atração turística, né? A principal atração turística é a maior, eles têm a maior mesquita. Não é do mundo, acho que é a segunda ou a terceira, não lembro agora, a maior mesquita do mundo. Que também é um ponto turístico, ela é muito bonita, também vale muito a pena quem vir para cá dar um pulinho, porque é só 1 hora de carro entre Dubai e Abu Dhabi. E os outros Emirados, eles não têm tanto atração turística, o que eles têm mais, eles têm bastante resort. Outra coisa muito importante que eu não mencionei, Dubai tem muito esse conceito de hotel resort, né, que acho que que é um conceito, bom, a gente tem no Brasil, tem em outros países, mas aqui o nível eu diria assim, de luxo mesmo é um pouco maior. O nível de serviço, né, de quando você está hospedado nesses hotéis é muito grande. Então, você está na piscina, tem alguém te servir, sabe, a piscina é muito grande. Assim, tem umas mordomias, eu diria, que é típico da cultura árabe e é típico da Ásia, eu diria, né, que quando você viaja para outros países da Ásia, na Indonésia, Tailândia, também tem um pouco disso, né, eu diria. E os hotéis aqui são muito bonitos. Eu diria que todo mundo que vier para cá, se tiver a oportunidade, se quiser ficar no hotel mais simples para conhecer uns pontos turísticos, mas se tiver a oportunidade de um dia ficar num desses resorts, eu acho que é uma experiência bem interessante. Porque eles são muito bonitos. E assim, aqui você não precisa estar hospedado no hotel para entrar no hotel. Então, mesmo que se você vier para Dubai, eu assim, aconselho você entrar no hotel e conhecer a arquitetura, como que ele ver a beleza dele, sabe? Você pode, de repente, tomar um café, né? Ou fazer uma reserva em um dos restaurantes desse hotel. Você não precisa necessariamente ter uma diária no hotel para entrar nele. Alguns então hotéis... É como um restaurante também. É como um restaurante também, exatamente. Até porque um bar aqui em Dubai, você não vai ter em Dubai, por exemplo, igual no Brasil que você tem a Vila Madalena,
Você vê todos os barzinhos, o pessoal bebendo na rua e tal. Aqui não tem isso. Né? Se você quiser consumir uma bebida alcoólica, vai ter bar, restaurante, mas normalmente vai ser dentro de um hotel. Então, se você quiser, né, consumir, você vai ter que ir em algum hotel de qualquer jeito. Os hotéis mais famosos, né, tipo o Burj Al Arab, que é o hotel 7 estrelas famoso aqui, ele você precisa de uma reserva para entrar, porque ele é um hotel especial. Mas a maioria, né, os outros, a maioria você pode entrar sem reserva, né? E é algo que vale a pena para quem está aqui, né, ter essa experiência, né? Ou comprar o que eles chamam de Day Pass, que é você paga para poder ficar um dia, ter acesso à piscina, se o hotel tiver uma praia, ter acesso à praia, né? É algo que é bem legal de fazer também. Você não está hospedado lá, mas você pode ainda aproveitar, a parte do resort. Interessante. Bom saber, como turista, é uma informação importante. E com toda essa cultura diferente, como você se sente como mulher morando aí, né? Tendo morado em São Paulo também, né? Sim. Que é uma cidade gigante, já não é tão simples, e agora morando aí. Essa é uma pergunta, eu sabia que ia ter essa pergunta, né? Sempre é um tópico, eu diria. Dubai realmente é multicultural, tem vários países, e eu acho que ele é bem mais aberto do que qualquer outro país árabe, muçulmano, né? Dubai é diferente. Eu acho que depende, como eu falei já antes, da empresa que você está, da área que você está, né? Como que as pessoas que trabalham com você veem essa questão, né? Eu, assim, eu nunca tive nada, assim, de preconceito, eu diria, sabe? Nada, assim, grave, né, eu diria. Mas eu sinto que é uma cultura diferente, né? Não é igual no Brasil, que os homens já vêm falar com você, já abraça, né? Tem todo esse mais warm, né, que a gente fala. Não sei como que fala em português. Mais quente, amigável, mais caloroso. Mais caloroso. Caloroso é a palavra. Caloroso. Então, obviamente que isso não é aqui. Então, para mim foi meio difícil, sabe? No começo, eu às vezes tenho mania de, enquanto eu falo, meio que tocar na pessoa. É algo, né? Sim, Você também? É algo que acho que é do brasileiro mesmo. Então, no começo, eu senti que O abraçar. É que abraçar eu já sabia que aqui é diferente. Mas tocar não tinha pensado. Então, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei a tocar nas pessoas e ver que elas não gostam tanto. Então, parei. E a questão também de que você encontra alguém, como que você vai cumprimentar essa pessoa? Você vai dar a mão, você vai falar oi só, né? Depois da pandemia ainda ficou mais assim, né? Como que eu faço? E aqui esse foi um ponto complicado, porque eu tive uma reunião aqui que estava muita gente e todo mundo estava dando a mão. Então eu nem cogitei a possibilidade de eu não dar a mão também. Então eu fui dando a mão para todo mundo. Quando chegou um cara, ele fez assim. E aí foi algo que ninguém tinha me avisado, né? Foi algo que eu realmente não recebi informação, que algumas pessoas que tivessem a religião muito forte, elas não iriam nem dar a mão. E foi algo que eu, infelizmente, não tive o conhecimento antes. Então, na hora eu fiquei meio tipo, o que eu faço? E me senti meio mal na hora, vamos dizer assim, né? Então, hoje, na verdade, eu espero a pessoa. Se a pessoa vem dar a mão, eu dou. Se a pessoa fica na dela, eu fico na minha também. Isso é algo que até hoje, para mim, é um pouco ainda, né, meio esquisito, eu diria. Né? Mas eu acostumei, porque você tem que acostumar. E como eu disse, depende da empresa que você está. Talvez se você estiver numa empresa, porque recentemente, essa semana, eu tive oportunidade, um projeto pessoal meu, eu tive que ir numa empresa. E uma empresa menor, não é startup, mas é uma empresa um pouco menor. E eu vi que a cultura lá era diferente, por ter muita gente mais com a cultura europeia. Então eu senti um pouco mais warm, né? O mais caloroso aí que a gente falou. Então por isso que eu acho que depende da empresa e da equipe que você está. Porque mesmo dentro da minha empresa eu vejo equipes com uma dinâmica diferente. Né? Eu vejo isso também, porque a minha empresa é grande. Então tem vários departamentos, então mesmo dentro da própria empresa eu vejo uma dinâmica um pouco diferente. Então eu diria que para a mulher você tem que ter uns ajustes e depende de onde você está, né? Depende do tipo de pessoa que você vai interagir. Como eu tenho projetos, eu tenho clientes, eu interajo com pessoas diferentes, né? Tá bom. E fora da empresa,
Eu tô te perguntando também, assim, tua experiência como mulher, mas eu sei que até pra mim mudaria também, né? Até para os homens, porque tu tem que se comportar de uma forma diferente, né? Tipo, principalmente com polícia, segurança. Eu sempre penso, assim, por eu não ser branco, meu cabelo cacheado, sabe? É estranho, mas quando eu tô em países diferentes, até dentro da Europa mesmo, assim, eu fico um pouco mais consciente Hum. das coisas. Eu não sei se tu também se sente assim aí. A gente Tipo, começa como você a age. perceber outras coisas que a gente não percebia morando no Brasil, né? Que não, Uhum, você começa a lidar com pessoas diferentes. Mas assim, no seu sim. caso, eu não acho que seria tão diferente, porque, por Ah, exemplo, ok. os árabes também usam barba, que você está usando, né? Ah. Tem alguma. Eles não têm. Me ajustaria. Não olhariam pra mim diferente. Não olhariam diferente, eu não diria que Ok. E assim, por você homem, eu acho que você já teria alguns pontos positivos, né? Para Ok. quem tem a cultura mais Mais rígida. facilidades, né? De novo. Sim. Não quero colocar aqui, né? Porque, como eu falei, depende de muitas variáveis. Mas eu ainda Sim, acho sim, claro. que um homem se adapta mais rápido no bar do que uma mulher. Tá bem, tá Uhum. bem. Mas essas coisas que você falou tudo se estende, tu sente também fora do trabalho? Ou, tipo, como que é Menos, mais ou menos? porque Shopping, daí. supermercado, menos. Menos, porque daí vai estar Isso é mais bom. misturado, né? E aí Com os turistas, talvez, né? tem muito turista, principalmente nos pontos turísticos. Aham. Aí eu tenho amigos brasileiros, não brasileiros também, mas vamos dizer um pouco mais próximo, né, da minha cultura. Uhum. Então, fora eu diria que é menos, mas depende do lugar. Se você frequentar um lugar que é muito frequentado por árabes, você vai sentir um clima diferente do que de você ir num bar com Uhum. pessoas bebendo, né? Então, por isso que eu falei, Sim. tudo depende do lugar que você está. E uma coisa interessante, né, de trazer, já que a gente é o primeiro episódio aí sobre os Emirados, Uhum. a Dubai, como eu comentei já, Dubai mudou muito desde quando eu comecei aqui, e eu achei que eles estão cada vez mais tentando se adaptar ao mundo. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu Uhum. trabalhava de domingo. Então, a semana aqui era de domingo a quinta. E eu folgava de sexta e Ok. sábado. E eles mudaram Ah, ok. isso para ficar mais igual aos outros países, né? Então, isso já mostra que eles estão querendo, porque, por exemplo, o Catar não mudou. E eu tenho cliente no Catar. Então, já complica um pouco o domingo eles estarem trabalhando e eu não. Entendeu? Sim. Jordânia também, trabalho domingo. Então, mas Dubai mostra, ok, eu quero mudar, né? Os Emirados querem tentar ficar mais próximo da cultura dos outros países. E daí, por exemplo, quando eu mudei aqui também, você não podia morar com alguém se não fosse da mesma família. Acontece, a gente sabe que eles fechavam os olhos, enfim, mas era oficial pela lei que não Uhum. podia. Hoje pode. Hoje você pode morar com Uhum. alguém, você pode morar com um amigo, né? Você pode morar sem estar sendo casado. Antes não podia, Uhum. né? Então, assim, isso mostra o quanto o Dubai quer estar mais adaptado ao mundo, né? São várias Uhum. mudanças, eu não vou lembrar todas, tem várias leis, dias de licença maternidade mudou, teve muitas mudanças mesmo, e isso acaba ajudando, né? Eu acho que eles querem atrair mais gente, eles querem atrair para crescer a cidade, né? Eles têm dinheiro, né? É algo que talvez outros países tenham um pouco mais de problema, eles têm, e eles querem usar isso da melhor Uhum. forma possível. Então, eles querem atrair mais gente, né? Uhum. Eles querem atrair mais Tá. empresas também. Tem bastante incentivo para startup agora, está começando, né? Obviamente não está como a Europa, como o Brasil, que eu sinto que que o movimento de startup está um pouco maior, hein? Mas já é um começo eles mostrarem isso, né? Queremos mudar. Tu comentou sobre amizades aí, e como que foi? Essa também é outra parte, quando se muda pra morar, né? É uma parte que acaba pesando bastante na decisão de Sim, ficar ou voltar. Então eu queria saber se foi difícil e também a composição de países, quem tu achou, tipo, da onde as pessoas são que foram, que tu achou mais fácil, assim, de fazer amizade, de tá. continuar, de sair. Bom, mais fácil de fazer amizade brasileira, né? Que a gente tem não tem como, né? A gente tem a língua em comum, então acaba facilitando muito. Tem bastante brasileiro aqui em Dubai, acho que menos que outros países. Uma época eu tinha ouvido 10 mil oficialmente, mas faz tempo que eu ouvi isso, acredito que hoje seja mais. Eu achei um pouco difícil de fazer amizade aqui, para falar a verdade. Porque Dubai, como você mesmo comentou, muita gente vem e fica 2 anos, 3 anos e acaba indo embora.
Então, às vezes você fala, nossa, eu me esforcei tanto para ficar amiga dessa pessoa, ela foi embora, vou ter que esforçar de novo para fazer novos amigos. Então, eu acho isso de Dubai um pouco difícil. Embora hoje eu conheça bastante gente que está aqui muito tempo, mas quem está aqui muito tempo, eu sinto que é porque, por exemplo, no meu trabalho, as pessoas que estão há mais tempo, eles têm parente aqui. Então, tem um irmão, um primo, meio que fizeram uma pequena comunidade ali, sabe? Então, eles têm um motivo maior para estar aqui. E como eu comentei, essa facilidade de, por exemplo, você é da Índia, você tem 3 horas de voo, Jordânia, Egito, é tudo mais perto, né, do que Brasil. Você tem aí, né, 14, 15 horas de voo, é bem mais longe, né? Aliás, esse é um ponto negativo, a distância do Brasil. Então, para mim foi... eu achei um pouco difícil, também porque eu sou uma pessoa também um pouco mais tímida. Eu acho que no Brasil, para mim, facilitava muito, porque o brasileiro é mais expansivo, né? Tipo, eu sentia no Brasil que eu não precisava fazer esforço, que as pessoas vinham até mim e a amizade acontecia de forma normal, eu não precisava me esforçar. Eu senti que eu nunca me esforcei no Brasil para fazer um amigo, sempre foi tudo natural. E aqui eu senti, não, vou ter que me esforçar, vou ter que convidar a pessoa, vou ter que, entendeu? Então eu achei difícil. Eu gosto bastante de ter contato com brasileiro, né? Eu tenho meu grupo aqui, vamos dizer. Outra nacionalidade que eu tenho bastante contato é a Alemanha, porque o meu marido é alemão, então ele acaba tendo amigos, né, da Alemanha, então eu acabo tendo também. Então foi uma cultura também que eu acabei aprendendo bastante, né, as diferenças, né. Eu tive diferença cultural não tanto no trabalho, na moradia, como também no próprio relacionamento. Acho que você também, né? Acho que você comentou em algum episódio. Sim. Sim. Pouca coisa, mas tem diferença. Né? Tem. E depois eu tenho também, assim, eu tenho algumas amigas que têm marido e namorado de outra nacionalidade. Então, tem uma amiga que é casada com um grego, então também tem bastante contato. Também acabei aprendendo bastante da cultura grega. Aí tem alguns amigos árabes também. Assim, uma coisa interessante dos árabes é que muitos deles também, eles não se consideram uma nacionalidade só, porque eles já mudaram de país algumas vezes, né? Então tem uma amiga, por exemplo, que a gente está ficando bem próximo agora, e ela é da Síria, mas ela nunca morou na Síria, mas a família da Síria, pai, mãe, família inteira. E ela morou muitos anos na Arábia Saudita e no Canadá, e agora mora em Dubai. Então foram os 3 países que ela morou. Até falou, às vezes eu não sei qual é a minha nacionalidade, sabe? Quando pergunta, tipo, qual é o seu país? Essa é a primeira pergunta que é feita em Dubai quando você conhece qualquer pessoa, né? E ela falou, eu não sei o que responder. Isso eu vejo que acontece com frequência aqui em Dubai. As pessoas terem morado em vários países, né? E terem uma experiência cultural grande. Que é uma coisa que eu não tinha, né? Passei até agora morando aqui. Então eu conheço gente também da Jordânia, Egito, que são pessoas que trabalham comigo, também algumas desses 2 países. Tunísia, Turquia... isso que eu lembrei agora. França também, bastante. Isso. Tem bastante gente. É difícil ficar próximo, né? Isso sempre vai ser um grupo menor. E como você falou, vai ser sempre mais fácil de quem tá, talvez, galera da Alemanha e do Brasil, né? Vão ser os mais fáceis por causa da cultura, proximidade, vocês vão ter alguma coisa em comum, né? Mas em geral é legal você conhecer outra galera, porque parte da experiência de morar fora, né? Também tem que ser isso. A gente conseguir se expor a isso. E agora, perguntas mais abertas pra gente fechar aqui qual que é a coisa mais legal de morar aí? E aí, ao contrário, coisa mais difícil pra ti. Os dois são claro que é muito pessoal, cada um deles, mas, tipo, você, no teu ponto de vista, essa experiência toda aí, o que é o ponto alto e o ponto baixo? Ponto alto, segurança e essa diversidade cultural. Assim, para mim foi bem legal conhecer pessoas diferentes. Acho que ampliou assim minha visão de mundo, sabe? Acho que se eu tivesse, porque no Brasil tinha contato com estrangeiro, mas era pouco. Quando você viaja também a turismo é diferente. Então acho que isso para mim foi bem, uma experiência de vida foi bem interessante. A parte difícil é estar longe do Brasil, das pessoas, né, da minha família, dos meus amigos. Eu tinha muitos amigos no Brasil. Isso para mim é um ponto que pesa muito. Eu diria que é o principal ponto, na verdade, porque
do resto, né, comida, moradia, trabalho, a gente se adapta. Mas esse é um ponto que pesa bastante e culturalmente falando também. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de viajar para a Europa. Quando eu estive aí, eu acho que a Europa tem muitos benefícios assim culturais e de natureza também. Embora o clima em alguns lugares, né, possa ser um pouco questionáveis, mas às vezes extremo. Às vezes é um pouco extremo, não é? Mas eu gosto bastante de viajar para a Europa e tal. Eu sinto falta às vezes em Dubai, né, de não ter esse mesmo ambiente, vamos dizer, que a gente encontra em cidades europeias. E aí, lembrando só do ponto negativo, que eu não mencionei, né, além do custo de vida, a questão da educação aqui, que ela é bem cara, né? A gente sabe que na Europa, principalmente se você é europeu, você tem alguns privilégios, né? Acho que a educação se não sair de graça, é um valor bem pequeno. Aqui em Dubai ela paga durante todo o tempo e ela é bem expressiva. Algumas empresas e alguns cargos, alguns trabalhos vão te oferecer cobrir o custo de educação, daí o que ajuda muito, mas não é todo mundo, né? Então é algo que eu queria colocar. E o time zone para o Brasil também, que são 7 horas de diferença. Então, por exemplo, com a possibilidade do home office agora, eu poderia, vamos supor, trabalhar do Brasil, mas com as 7 horas de diferença atrapalha demais. Daí você tem que trabalhar de madrugada, acaba não funcionando muito bem. E a última coisa que eu não mencionei foi em relação à comida. Que não a comida em si, tem restaurantes maravilhosos aqui, mas toda a comida é importada. Tudo é importado, né? Dubai não produz nada, embora estão começando a produzir, sim, alguns vegetais. Você já encontra, tipo tomate feito aqui em Dubai, você já encontra. Mas a maioria é importada, então, às vezes, a qualidade não é tão boa quanto você, por exemplo, comer, quando eu sinto fruta, diferente, né? De fruta, vegetais quando você come na Europa, no Brasil, enfim. Sim. Até aqui eu sinto um pouco diferente também, as coisas que estão lá, como da América do Sul, mas legal. Não é o mesmo gosto. Mas não é porque eu acho que eles têm que trazer ainda verde, sabe? Uhum. Então, o gosto não é tipo, sei lá, banana, por exemplo. Tem a local daqui, até ok, mas tipo, se tu compra alguma da América do Sul, normalmente ela ainda tá meio verde. Então não é... É uma coisa que faz bastante diferença, assim, pra mim também. Mas, enfim, eu sempre falo, eu acho que comida não dá pra reclamar em Portugal. Não, Então isso não é um ponto negativo. Eu sinto falta do Brasil, ok? Mas não que eu tô insatisfeito aqui. Bem longe disso. Legal, interessante. Vamos ver, né? Agora, 7 anos já. Eu acho que várias pessoas que eu converso que já tá há tanto tempo sempre tem aquela decisão depois de aí agora, vou ficar aqui ou é hora de ir pro próximo? Então, vamos ver. Se tiver próximos capítulos, a gente conversa novamente sobre isso. Mas antes de fechar, eu queria deixar aberto para ti também, novamente, mensagem final e também teus contatos, se alguém quiser entrar de contato, onde que te achariam? Sim. Obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que eu tenha ajudado algumas pessoas a entenderem como funciona a vida aqui em Dubai. Se alguém quiser conversar comigo, mesmo para saber sobre Dubai ou sobre o mercado de trabalho aqui, na área de tech, ou qualquer coisa, pode entrar em contato pelo meu LinkedIn, né, que é o meu nome completo, Bianca Pitarello. Acho que vai estar na descrição do episódio. Pode entrar em contato, que com certeza eu estarei aberta a ajudar. Eu gosto bastante também de conversar com pessoas diferentes, acho que é sempre, né, essa troca muito legal, seu podcast muito valioso, me ajudou muito também, porque, como você falou, também estou sempre pensando qual vai ser o próximo passo, e aí ver a jornada das outras pessoas sempre me ajuda e me inspira para saber o que fazer próximo. Que legal, muito obrigado. Eu falo isso com frequência, mas realmente, de verdade, ficou bem legal mesmo o episódio. Diferente. Eu já tinha visto vídeos sobre Dubai, mas sempre foram muito mais superficiais, sabe? Era o pessoal falando sobre como que era morar, ok, algumas diferenças culturais, mas acho que até hoje eu não ouvi nenhum podcast, né? Mas eu não tinha ouvido nada com mais profundidade, assim, então foi interessante acompanhar. Que bom que você, no geral, né,
tem gostado? Talvez, eu sei que deve ser muito complicado, é difícil falar isso porque eu sei que deve ser muito complicado para todo mundo estar numa cultura muito diferente, Sim. né? Ou você se adapta totalmente e muda como você vive no Brasil, ou aquela tensão vai sempre existir, onde talvez o positivo ganha, né? Mas a tensão vai estar sempre ali porque é diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Mas, novamente, obrigado mesmo pelo episódio, ficou excelente, fiquei feliz de gravar porque eu tava bem empolgado pra fazer isso logo. Então, pessoal, todos os links vão ficar aqui na descrição. Bianca, novamente, muito obrigado pelo episódio. Vai estar também aqui teu LinkedIn, a bio, então as pessoas vão conseguir te achar. Lembrando que esse é o episódio de volta do podcast, né? Depois dessa pausa, eu não sei que dia está saindo exatamente, mas voltamos com episódios novos e muito legal que foi com o da Bianca sobre Dubai.